que eu pretendo na unidade 2? O que esse curso pretende, né? Ela é intitulada Desafios da Leitura. Aqui são destacados alguns desafios que, talvez os mais notáveis, que o iniciante tem na leitura de textos filosóficos. Eu vou destacar apenas 3 aqui que aparecem nessa unidade. O primeiro deles aqui, o desafio da primeira linha. O desafio da primeira linha é, bom, o que acontece? Você começa a ler um texto filosófico, você lê a primeira linha do parágrafo, você até entende, mas aí o negócio vai ficando um pouco longo demais. Aí quando você chega lá no final, você não lembra onde que você vinha, de onde, Oncotô, né? De Oncovô, Pancovô. Enfim, você se perde. Você se perde porque é uma estrutura complexa. É aquele quebra-cabeça mental que eu falei que você vai montando, mas que essa habilidade ainda não está muito bem desenvolvida. Então, basicamente, quando você lê a primeira linha, quando você chega na última linha do parágrafo, você não lembra mais qual é a primeira, você não consegue juntar Lé com Cré, então você não constrói um significado unificado. Você se perde, é simples assim. É um desafio normal, é uma habilidade que você... Então, toda vez que você estiver lendo um texto, quando você chegar no final de um parágrafo, é melhor você pensar assim, peraí, de onde que eu estou vindo mesmo? Peraí, onde que eu estou chegando? Qual é a história? Você não pode continuar assim sem saber o que você está fazendo, porque realmente vai se tornar uma atividade cada vez mais sem sentido. Eu não estou dizendo que você tem que ficar lendo, cara, mas você tem que ter um domínio do que é que está acontecendo. É o que eu falei anteriormente sobre essa sensação do que é ou não relevante. Quando eu estou lendo um texto, parece que eu sei quando eu posso pular. Ah, esse aqui ele vai ficar explicando isso aqui não interessa. Eu tô aquilo ali que interessa. Aí na hora que eu chego assim, pá, aí atenção, sabe? Mas enfim, pra você ter isso, é como se tudo tivesse meio mapeado, né? É uma coisa que você tá meio que à deriva em alto mar, você não sabe para onde você está indo, o que está acontecendo, e aí aparece uma onda e você não sabe de onde que veio. Não, você tem que entender o que está acontecendo. É claro que um texto ele pode surpreender, mas aí você é um leitor atento, que fala, um efeito, digamos, retórico do autor aí, que de repente muda de assunto e tal. Ou é um texto ruim, um texto que vai para lá e para cá, que não tem muita unidade, mas tudo isso é uma coisa que você só vai ser capaz de detectar aí, se você for um leitor proficiente, né? Mas enfim, então o primeiro desafio é o desafio da primeira linha. O segundo, que essa unidade vai tratar também, é a questão da quantidade de palavras que a gente aprende a cada visada quando a gente está lendo um texto. O que é uma visada? É, é uma. É basicamente você bate o olho no texto, você pega um tanto de palavras são pacotinhos assim de palavras que você vai pegar a cada olhada que você dá no texto, cada visada que a gente chama. É, e o que a gente faz? A gente junta esses pacotinhos e vai construindo as unidades de significado. O que é uma unidade de significado? A gente vai falar mais adiante, que é uma frase, etc. Mas enfim, vamos imaginar que um texto qualquer, mas um texto filosófico em particular, imagine ele complexo, cheio de conexões, de conjunções, né? Então, com várias orações, compondo cada sentença. Então, é um típico texto filosófico, desses cabeludos, assim, um negócio complicado. O que acontece? A gente vai dando essas visadas, a gente vai pegando pedaços dele e vai montando meio que o significado. E com esse significado a gente vai extraindo um argumento que a gente vai montando esse quebra-cabeça mental que eu falei. Pois bem, a quantidade de palavras que a gente aprende em cada visado é uma coisa que ela vai aumentando à medida que a gente vai se tornando um leitor mais e mais competente. Então, à medida que essa habilidade ela se torna mais desenvolvida, da leitura, né, maior é o número de palavras que a gente pega a cada visado. Então, a gente cita aí um estudo que foi feito recentemente, mas um leitor, por exemplo, proficiente de textos filosóficos, ele aprende, acho que não só de filosofia, um leitor proficiente de textos de qualquer natureza, ele aprende em cada visada cerca de 12 palavras. 12 palavras é uma quantidade, enfim. Geralmente dá para você pegar uma oração inteira, ou pelo menos assim, boa parte dela, toda uma conjunção de algum tipo, sabe? Toda um complemento, um adjunto, enfim. Você pega esses blocos assim, inteiros. Se você cortar eles, então um leitor não proficiente, ele costuma pegar, quando é um iniciante, né, de 2 a 3 palavras por visada, é muito pouco. Então o que acontece? A dificuldade que você sente, né, como iniciante
É uma dificuldade real, que tem a ver com a mecânica da leitura. Tem a ver com a sua capacidade de aprender blocos maiores para construir o significado. E você só vai desenvolver isso praticando. É a questão lá, é o que eu falei antes, é como andar de bicicleta ou dirigir um carro. Não importa eu explicar para a pessoa como que é dirigir, tudo que ela tem que prestar atenção e tal, que ela tem que fazer. A gente sabe que a gente só se torna um motorista habilidoso dirigindo. A experiência é fundamental. Mas é a mesma coisa com a leitura. Então, não adianta eu falar para você, olha, pegue mais palavras em cada visada. Porque não é assim que funciona. Você não começa a ler e falar, acho que eu vou pegar 12 palavras agora por visada. Para começar, é até difícil. Eu não sei como eles contam isso, né? Eu imagino que a metodologia para essa pesquisa para mensurar, né, a quantidade de palavras que um leitor pega por visada vai exigir toda uma tecnologia, né? Provavelmente aqueles eye tracker, né? Aqueles negócios para ver em que ponto do texto ele está foveando, etc, no laboratório. Enfim, não é uma coisa que a gente tem consciência de quantas palavras a gente está pegando. A leitura é uma coisa muito mais... é um ato, né? Muito mais natural, a gente não sabe. E não é uma coisa que a gente faz, vai pegar mais ou menos palavras porque a gente quer, é porque a gente consegue, porque a gente sabe, porque a gente desenvolveu essa habilidade. E ela vai ser manifestada ali no ato da leitura de modo natural, né? Então, isso aqui é só para que... Eu acho essa unidade importante, todas elas, né? Mas essa em particular, para que você tenha a noção de onde também está o problema e que tipo de habilidade que você vai ter que desenvolver. E ter paciência também e acreditar que o esforço ele rende frutos. É assim que funciona. Quanto mais você lê textos filosóficos, melhor leitor você vai se tornar com o tempo. Mais proficiente, mais habilidoso, né? E o que vai acontecer é que você vai aumentando essas palavras, que você é capaz de aprender por visado, o que vai facilitar enormemente a sua construção de significado geral no texto complexo. Porque quanto mais palavras você pegar, mais fácil vai ser para você ir de cara aprendendo ali o significado, extraindo o argumento e fazendo todo o processo que envolve, que está compreendido em uma leitura aí compreensiva, né, de qualidade, né, competente de um texto filosófico. Então, imagina, por exemplo, uma sentença longa, como as que a gente colocou alguns exemplos aí, seja nas tarefas, no fórum, no próprio material do curso aqui, no livreto, no storyboard. Imagina um parágrafo, tem um lá do canto que tem 168 palavras. Aliás, uma sentença com 168 palavras. Eu acho que tem outros maiores que eu coloquei nas tarefas, coisas em torno de 200 palavras. Imagina você ler uma sentença, ou seja, não tem um ponto final, numa coisa que tem mais de 200, tem 200 palavras. Então ele tem certamente um conjunto enorme de orações subordinadas, tal, eles são todos organizados de alguma forma, compondo ali esse mosaico maluco que é um texto filosófico. Esse provavelmente deve ser um alemão, eles adoram isso. Para você ler isso com compreensão, pegando 3 palavras por visada, é um quebra-cabeça imontável. É muito difícil. Então, assim, há de se entender, assim, uma coisa para eu, com até a habilidade agora de leitura mecânica, de aprender palavras, e montando blocos. Essa habilidade. Uma coisa é eu fazer isso. A outra coisa é um iniciante. É como se você pegasse uma pessoa que nunca dirigiu e colocasse no centro de São Paulo na hora do rush, sabe? É como se fosse um desafio muito grande. Muito grande. Para um motorista habilidoso já é um negócio que exige todas as suas habilidades ali. Vamos imaginar uma situação ali de, sei lá, de alta dificuldade, complexa. O iniciante, então, coitado, ele está sujeito ali a todo tipo de problema. Assim, realmente é um desafio tanto. Uma dica que eu dou, né, que está lá no curso, no material do curso, é você desenvolver, primeiro ter atenção, consciência de que esse é um desafio, que é uma coisa que você vai ter que desenvolver, e talvez você prestar muita atenção em quais são as partes que você está juntando, na medida que você está lendo, e fazer uso da entonação, a devida entonação. Quando você lê um texto filosófico, é muito importante que você o faça de tal forma que parece que você vai colocando isso como se fosse um discurso, uma fala para você mesmo, que tem sentido. Você entende qual é o destaque ali, o que não é. E isso é uma coisa que, pelo menos eu faço com
Toda vez que eu leio um texto é como se tivesse um orador dentro da minha cabeça lendo esse texto num púlpito. E a forma como ele vai destacar uma coisa ou outra, ou ele vai ler rapidinho umas coisas e tal, é como se a entonação é que vai dar todo o tom. Ela demonstra qual que é a estrutura. Então, eu acho que a entonação é uma coisa a se desenvolver para superar, ou para minimizar, ou para avançar nessa compreensão de textos que vão ficando cada vez mais complicados. Uma terceira dificuldade que é muito comum a gente vai falar lá, o fragmento mais inteligível. O que acontece? Se você está lendo um texto e não está entendendo direito as coisas, aquilo que você entender, você vai ter a tendência de dar aquilo uma importância maior do que talvez aquilo tenha. Você não entendeu como que aquilo está no cômputo, no quadro geral, né, de tudo que está sendo apresentado, mas foi o que você entendeu. Então você de repente dá uma importância desmensurada, né, exagerada, desmedida, a um treco que na verdade era só um exemplo, uma analogia desimportante ao longo de uma longa argumentação de um autor, sabe? Então aquilo era, enfim, mas aí como foi a parte que você entendeu, era o fragmento mais inteligível, você acaba se centrando neles. Aí então basicamente o que você vai construir é uma compreensão aí míope, né, distorcida daquilo que o texto de fato está fazendo. Então, enfim, todos eles, né, o desafio da primeira linha, esse fragmento mais inteligível e essa questão das visadas e quantidade de palavras que você pega por cada visada, né, para construir as unidades aí de significado, todas elas são, enfim, são exemplos assim desses maiores desafios aí que a leitura de textos filosóficos envolve. Eu vou, a título de exemplo, antes de ir para a terceira unidade, eu vou rapidamente aqui ler uma passagem que eu coloquei no primeiro fórum. O primeiro fórum ficou um pouco longo, mas é bom para vocês se habituarem com esses textos, tentar ler eles, se exercitar. Eu coloquei vários textos exatamente para que vocês tenham várias oportunidades ali, vários material ali mais rico, para que vocês vejam tudo aquilo que está sendo dito aqui no texto, no curso, com aqueles exemplos, com aqueles trechos, né? Eu vou ler aqui para vocês a passagem que eu coloquei lá da Ética Nicômaca do Aristóteles. Eu vou fazer o seguinte, é claro que eu não quero dar uma aula aqui de como ler textos, a questão não é a forma, mas talvez dando um exemplo, exemplificar um pouco a entonação, que eu, por exemplo, usaria, vou tentar reproduzir aqui oralmente, o que eu acabo fazendo internamente, assim, meu discurso, a minha vozinha interna quando eu leio um texto, ela faz isso. E ela faz uma coisa meio picareta, vocês vão ver. Tem hora que eu saio correndo, assim, porque eu acho que é uma coisa menos importante, sabe? Mas eu vou tentar aqui ler e reproduzir um pouco isso e depois eu vou explicar. E na verdade essa leitura, essa forma que eu estou lendo, eu vou tentar fazer isso, digamos, ao vivo, remontando na minha cabeça qual é o argumento, que depois eu vou explicitar o que é. Que eu não lembro agora. Eu vou ler aqui, mas aí logo que eu terminar de ler, provavelmente eu vou saber qual é o argumento do Aristóteles. Então vamos lá. Essa ó. Se, então, a função do ser humano é o exercício das faculdades da alma em conformidade com a razão, ou não dissociativamente da razão, e se reconhecemos a função de um indivíduo e de um bom indivíduo da mesma classe, por exemplo, um bom arpista e assim simplesmente para todas as classes, como genericamente a mesma, a qualificação da superioridade do último em excelência, sendo acrescida a função do arpista tocar a harpa, ao passo que do bom arpista tocá-la bem, se assim for, então olha só, eu cheguei na metade da sentença. Por enquanto eu vi duas condicionais. Ele falou, se tal coisa, ele qualifica essa coisa. Se tal outra coisa, ele qualifica essa coisa. Se assim for, então ele terminou. Basicamente ele acabou de apresentar as premissas. Se é o caso tudo isso aqui, aí ele põe um parênteses, ou seja, vai qualificar. É tudo isso, mas aqui, ó. E se afirmarmos que a função do ser humano é uma certa forma de viver construída como exercício das faculdades e atividades da alma, em consonância com a razão e a função de um homem bom, executá-la bem e corretamente. E se a função é bem executada, quando de acordo com a sua própria excelência. Nesse caso, se conclui, olha só, ele introduziu mais duas premissas num parênteses. Então aqui tem quatro premissas com qualificações. Então se eu tivesse que formalizar mesmo, mas na minha cabeça está assim, olha, se ser humano, a função do ser humano é o exercício de certas faculdades da alma, em conformidade com a razão. Se a gente reconhece essa função do indivíduo e um bom indivíduo de uma classe, né, como por exemplo o caso do arpista, etc., faz analogias a isso.
como genericamente a mesma, ou seja, você tem uma função, cada ser humano tem uma função, e você tem uma coisa que é ser boa nessa função, assim como tem arpista para não sei o quê. E, e se afirmarmos, né, que a função do ser humano é uma certa forma de viver, e que um ser humano é bom na medida em que ele exerce bem essa função, ou seja, ele sabe viver bem, conclui-se que o bem humano é a atividade das faculdades da alma em conformidade com a virtude. Ou se estiver mais de uma, em conformidade com a melhor e a mais completa delas. Ponto. Então aqui a gente chegou no ponto. Isso é absolutamente. Eu não contei as palavras aqui, mas é grande essa sentença. É um argumento. É um argumento que pretende dizer que o bem humano é a atividade das faculdades da alma em conformidade com a virtude. Essa é a conclusão. E se houver mais de uma virtude, em conformidade com a mais importante delas. A melhor e mais completa delas, né? Em função daquelas coisas que eu elenquei antes, que são as premissas. Ademais, por uma vida completa, pois uma andorinha não faz verão, nem um belo. E igualmente um dia, um efêmero período, não torna alguém tão pouco abençoado e feliz. O que é esse final aqui? É uma qualificação. Ele diz o seguinte, olha, se a função do ser humano tem uma função, e ele é uma função, sempre admite que você faça ela bem ou mal, se a gente pode dizer a mesma coisa que a gente diz de qualquer outra coisa que é uma função, mas que seria a própria vida do ser humano, teria uma função, e que ele pode exercer ela bem ou mal, então conclui-se que o bem humano seria exatamente viver em conformidade com essa virtude, ou com a mais importante delas. Aí ele fala, lembrando, né, que não dá para pegar só um momento da vida do cara, que a gente está falando de ele viver bem. Qual é a vida boa? Mas é como se ele tivesse que viver, talvez em conformidade com a virtude, em boa parte da sua vida. Afinal de contas, uma andorinha só não faz verão. Então ele termina com essa qualificação, digamos assim, a boa vida é o quê? É viver em conformidade com as virtudes e fazer isso habitualmente, sempre, não é só de vez em quando. Então esse é o texto do Aristóteles. É um texto complicado? Mais ou menos. É longo, né? Sentença, mas a gente se acostuma. Agora, desculpa, essa leitura talvez ela foi um pouco desleixada, eu andei um pouco rápido, mas é porque a gente vai pegando os blocos e tentando montar o sentido. Você tem que terminar um parágrafo sabendo o que o autor quis dizer, onde ele começou, onde ele quis chegar e como que ele manipulou as peças para chegar onde ele queria, né? Eu vou falar agora, talvez mais rapidamente, aí das três unidades que faltam aqui, 3, 4, 5.